Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Começa agora NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral no cenário global. Suprabá, povo! Pois bem, meu nome é Yuri Brawley, sou lá do MongeCast, podcast de entrevistas, e vim aqui falar de futebol e
de Fórmula 1. Nesse domingo nós tivemos o GP do México, voltando pro calendário depois de alguns anos, se eu não me engano são 4 anos que a gente não tem GP do México. E voltamos, né? Voltou pro GP do México, né? Eu não fui pro México, muito menos voltei para lá. Mas a Fórmula 1 voltou pro GP do México. Então tivemos, né? E digamos que já tivemos um entrever ali na qualificação. Vamos lá. Na qualificação, quem saiu como pole foi o Verstappen. Ok. Aí, qual que foi o BO dessa história? O Verstappen ele fez a volta quando estava em bandeira amarela. Tipo, estava em bandeira amarela porque o Bottas bateu. E com isso, tipo, não dava para fazer melhor volta lá porque tava todo mundo em bandeira amarela. Daí, o que aconteceu? O Verstappen ele fez a melhor volta nessa bandeira amarela e daí ele resolve abrir a boca. E um dos grandes defeitos do Verstappen é abrir a boca. Porque daí o repórter foi perguntar, pô, e foi bandeira amarela, né, esse negócio aí e tal, da melhor volta. Ele falou, mas isso não sei o que decide, é comissão de prova, ainda provocou e tal, dizendo que não era pra punir, blá blá. Ele fez umas provocações lá, não vou me lembrar direito o que ele falou, mas ele falou merda. E daí, por causa dessa merda, meio que motivou os comissários de prova a dar uma bela de um gancho pra ele. Resultado, ele perdeu 3 posições no grid de largada, largou em quarto e perdeu 2 pontos na carteira de motorista, uma espécie de carteira de motorista do piloto de Fórmula 1, é uma super licença e tal. Se você faz um certo tanto de pontos, você fica no período de 1 ano, você fica uma corrida de gancho. Então, se eu não me engano, o Grosjean e o Vettel estão perto de atingir essa pontuação. O Grosjean não me surpreende, o Vettel também não, mas o Grosjean surpreende menos. Aí o que aconteceu? Foi pra largada, né? Bora, vamos correr. Tá, daí o que aconteceu? O Hamilton, ele como sempre, largou razoavelmente bem. E o Verstappen largou bem pra caramba. Resultado, o Hamilton ele ficou em primeiro e o Verstappen ficou em segundo ali, pressionando. O que aconteceu? Numa curva, o Verstappen achou que ele tinha espaço, mas ele não tinha espaço. Quer dizer, ele até tinha espaço, mas o Hamilton tirou um pouco do espaço. Aí com isso ele não tinha espaço. E daí ele foi pro espaço, porque ele saiu da pista. Aí quando ele voltou, digamos que ele tentou espaço com Bottas. Só que ele não tinha espaço. Aí o pneu dele foi pro espaço e o Verstappen ficou em último. Tá, vocês não entenderam nada, né? Vamos explicar direito o negócio. É o seguinte, o Verstappen, ele... acho que a primeira parte do espaço vocês entenderam. O Verstappen ele tentou passar o Hamilton no lugar, ele até que tinha espaço, só que o Hamilton ele não ele tirou um pouco do espaço e com isso o Verstappen ele ficou sem espaço e ele foi pro espaço. ele saiu da pista, né? No que ele voltou atrás do Bottas. Aí ele tentou uma estratégia kamikaze numa curva para passar o Bottas, só que ele estava sem espaço, que eu já falei aqui. Eu vou chamar esse áudio que eu tô mandando pro Neto de espaço, mas... Daí o Verstappen ele tentou passar, achou que tinha espaço, que nem eu falei, e daí ele não tinha, né? Daí acabou que o Bottas ele não tinha como desviar, bateu na roda do Verstappen e o pneu dele foi pro espaço porque furou. Então ele teve que ir pro pit stop, perdão. E com isso ele ficou na última colocação e teve que ir recuperando posição desde então. Tá, falando dos que estavam na frente então. Assim, Hamilton, Vettel, Bottas, Leclerc e Albon. Tava equilibrado entre os 5. Só que a estratégia de pneus facilitou quem fez uma parada só. Quem fez 2 se ferrou porque
o pneu durou pra caramba. É um pneu que durou mais de... o Ricciardo, por exemplo, ele fez uma parada. O pneu dele durou mais de 50 voltas, o duro. Então foi um pneu que durou. E o Hamilton achando que aquele pneu não ia dar nada, porque ele parou antes do Vettel. E daí ele até reclamou: porra, vocês fizeram parar muito antes do Vettel, ele vai chegar em mim, isso e aquilo. Só que, o pneu durou pra caramba. O Hamilton, ele tem uma cira com os pneus que ele acha que tá sempre ruim. O cara tem um pessimismo que Deus do céu, viu? Mas ok, né, tipo... Daí o que aconteceu? Quem fez 2 paradas, que nem eu falei, se ferrou. Albon e Leclerc fizeram 2 paradas. Com isso, né, eles meio que saíram do páreo, porque o povo lá tava fazendo uma parada e tava correndo bem. Então, Hamilton, Leclerc e Bottas, nessa ordem, né, porque o Hamilton venceu, o Vettel em segundo e o Bottas em terceiro. Então, durou o pneu, ganhou esses 3. Leclerc ficou em quarto, Albon em quinto. Você já percebe que quando eu falo esse tipo de coisa, porque desse modo, é porque a corrida não foi muito emocionante a partir daí, né? Porque o Hamilton, ele tem uma cena que, tipo, quando ele larga bem, não tem demônio que faça ele ficar atrás. Tipo, não tem o que faça o Hamilton ser ultrapassado. Tem que ser uma estratégia muito certeira. E a Ferrari não acerta estratégia nem por um demônio também. Então, o Hamilton, ele liderou de uma ponta a outra merecidamente e ganhou essa porra dessa corrida. Tanto é que a corrida nem muito se fala, né? O que se falou foi da classificação, da besteira que o Verstappen fez, e ainda assim ele conseguiu ficar em sexto, provando que se você tem um carro da Red Bull, da Mercedes ou da Ferrari, você pode fazer o que você quiser na pista. Desde que você fique na pista, você fica entre os 6 primeiros. Mas ok, né? Daí o Pérez ficou em sétimo, o Ricciardo em oitavo, o Gasly em nono e o Hülkenberg em décimo. Destaque, né? Pra não dizer que não teve destaque, foi o Vettel que ele deu um show de antipatia, né? Primeiro porque é que também a Fórmula 1 não ajuda, né? Os organizadores do GP do México resolveram botar o cara da selfie. É o cara que ele fica... um cara que ele ficou filmando o pódio lá de dentro, tipo selfie man. Um cara com uma roupa mexicana e um capacete. Aí ele tava perto do Vettel, e daí ele puxando o Vettel: vem cá, vem, dá um oi aqui, tchau, e tal. E o Vettel deu um empurrão nele, tipo, cai fora daqui, ô cara. E daí já começou aí, né? Aí, né, digamos assim que tem até gente dizendo que o Vettel ficou com medo, pensou que fosse um piloto da Haas, porque ele tava de preto e dourado e tal, mas não precisava, né? Também não precisava daquele cara vestido de roupa mexicana com capacete fazendo selfie dentro do pódio, mas já que botaram, né? Pelo menos seja simpático, cara. Ele tá sendo pago pra isso. E daí, né? Depois ele reclamou do troféu que ele ganhou, né? Da segunda colocação, que é relativo a um patrocinador, né? Heineken. Então eles fizeram, né, um troféu que é verde com a estrela vermelha da Heineken. Então uma estrela verde, né? Faz como se fosse uma meia-lua, e daí a estrela da Heineken. Só que esse troféu foi igual para os 3, né? A diferença é que devia ter 1, 2, 3 lá do troféu e tal. Só que o Vettel falou: pô, troféu de merda. Porque é igual para os 3. Aí ele reclamou e tal, que porque dão qualquer troféu e tal, que antes os troféus eram mais criativos e tal. Ok, né? O Vettel tá acostumado a levantar um monte de troféu, ele deve saber qual troféu é bonito, qual que é feio, mas ficou de mau tom, né?
digamos que quando você tem a oportunidade de ser gentil com as pessoas, você tenta ser, né? Não há pra que você ser grosseiro. Mas enfim, eu tô há 10 minutos falando, então deixa eu falar aqui como é que tá a classificação da Fórmula 1, porque é o seguinte, gente. O Hamilton, ele tem 263 pontos. 363 pontos, perdão. O Bottas tem 289. Isso dá 74 pontos. O máximo que o Bottas pode fazer é 78 se ele fizer a melhor volta nas 3 corridas que ele ganhar. Então, o Hamilton ele precisa de 4 pontos. Uma oitava colocação no GP dos Estados Unidos, que vai ser agora, vai ser agora, nesse domingo. Se ele ficar em oitavo, ele é campeão. Então, ele já é campeão. Primeiro que o Bottas não vai ganhar a próxima corrida. O Bottas ele não tá gastando, ele não tá com sorte sobrando aí para ganhar a próxima corrida, né? Ainda mais GP dos Estados Unidos. GP americano é melhor para Ferrari e para Red Bull, né? Mas e daí, além disso, o Hamilton não vai ficar em 9º colocado. Então, assim, já é do Hamilton, merecidamente. O cara, ele foi campeão de uma ponta a outra, ele ganhou tudo quanto ele sempre sobrou, ele teve uma corrida só que ele ainda pontuou, ele fez um monte de besteira e ainda ficou com a 8ª colocação, e que foi um GP que até o Verstappen ganhou, não vou me lembrar de cabeça qual que é, mas é porque tava chovendo inferno, então meio que dá pra perdoar, mas tirando isso, ele sempre foi constante, ou era primeiro, ou era segundo, ou terceiro, sempre no pódio e tal. Das 18 corridas que a gente teve até agora, ele ganhou 10, então é merecido. O Hamilton é que assim, eu fico meio desanimado porque ele tira a graça do negócio. Ele é tão bom que ele tira a graça do negócio. O cara ainda vai, se deixar, ele vai ter mais títulos que o Schumacher. Mas merecido. Aí o Bottas 289, e vocês estão muito provavelmente ouvindo que meu cachorro está querendo latir agora. O Leclerc 236, Vettel 230, Verstappen 220, e daí, né, que lá como é que vai ficar a 6ª colocação. O Gasly já tem 77, o Sainz 76 e o Albon 74. Muito provavelmente o senhor Albon vai ocupar a 6ª colocação, provando que ele foi melhor piloto que o Gasly, né? Metade das corridas o Gasly ficou. Pera aí que o meu cachorro tá latindo aqui, gente. Desculpa, ele quer ir lá fora. Deixa eu abrir aqui a porta. Enquanto isso eu vou continuando a falar. Mas assim, o Gasly correu em metade das corridas, o Albon na outra metade pela RBR, na metade que um estava na RBR, o outro estava na STR, e na metade que um estava na STR, o outro estava na RBR. Então, deu para entender, né? E o Albon vai passar o Gasly, provando que é melhor piloto. Então, muito provavelmente o Albon ele fica para o ano que vem e vai ser um ótimo segundo piloto, que nem eu falei. Acho que eu já falei isso aqui no Netcast, mas o Albon ele não é para ganhar título ou coisa do tipo. Para isso tem o Verstappen, mas ele é um ótimo segundo piloto, então ele vai conquistar pontos que a RBR vai precisar no ano que vem, até para o mundial de construtores e tal. Então é merecido o Albon ir para a RBR no ano que vem. Então, com isso a gente encerra a Fórmula 1, né? Já deu 14 minutos aqui. Vou correr aqui com o futebol. Até porque tem só a Série B e, infelizmente, Libertadores. Pela Série B, a gente teve 31ª, 32ª rodada e 24ª. Primeira, 31ª. Sport 2-1 no Paraná. CRB 1-0 no Botafogo de São Paulo. Coritiba 0-0 com o Operário. Atlético de Goiás 2-2 com o América Mineiro. Londrina 0, Oeste 2.
Bragantino 3-1 no Vila Nova, São Bento 1-1 com o Guarani, Figueirense 2-2 com o Criciúma, Brasil de Pelotas 0-0 com o Cuiabá, Ponte Preta 1, Vitória 2. 32ª rodada, tivemos 2 jogos, Paraná 1-0 no Londrina, Brasil de Pelotas 0, Vila Nova. Aliás, Brasil de Pelotas 2-0 no Vila Nova. E nós tivemos o jogo da 24ª rodada, que foi adiado, né? O gramado da Arena Pantanal parece que não tava aquelas coisas. Não lembro se era o gramado ou a iluminação, deu alguma coisa que o jogo teve que ser adiado. E daí tivemos agora, né? Cuiabá e Coritiba, deu 3-3. Coritiba ficou na frente no placar 3 vezes e sofreu empate 3 vezes. Então ficou 3-3. Tinha gente comentando, eu nunca vi um 3-3 ser um jogo chato, porque... Meu Deus do céu, gente! Puta que pariu! O Coritiba e o Cuiabá se esforçaram para fazer um jogo ruim de 6 gols. Olha que é difícil isso. Mas ok, né? Com isso, a classificação da Série B: Bragantino 62, Sport 56, Atlético de Goiás 50, Coritiba 49, América Mineiro 48. O Bragantino está a 14 pontos do América Mineiro, portanto, e ele precisa de 8 nos próximos 7 jogos. Então, nos 7 jogos ele precisa vencer 2 e empatar 2, considerando toda a questão da combinação de resultados e tal. Mas o fato é que ele precisa vencer 2 jogos e empatar 2 nos próximos 7 para ele ir para a Série A. Já tá praticamente. Do mesmo jeito que o Sport também praticamente já tá. Não tem muita ameaça desses dois. Então, América 48, Paraná 47, CRB 46, Botafogo de São Paulo e Operário 44, Brasil de Pelotas 42, Ponte Preta 41, Cuiabá 41, Oeste 38, Guarani 36, Vitória 36, Londrina 35, Figueirense 32, está se recuperando bem, hein? O Figueirense, desde que encerrou o contrato com a Elephant, ele agora se recuperou nos últimos 5 jogos, por exemplo, ele ganhou 2, empatou 3, então tá melhor no retrospecto que os outros times ali brigando pela zona de rebaixamento. Então, muito provavelmente o Figueirense pode escapar e o Londrina estaria no lugar pelo que está parecendo que vai acontecer aqui. Vila Nova 31, Criciúma 30, São Bento 28. E bom, para falar da Libertadores, o Flamengo ganhou, gente. Parabéns até a final. Tá, acho que vocês querem saber do jogo, né? O Flamengo ganhou do Grêmio de 5-0. Quando tava 3-0 eu já desliguei o notebook e fui dormir porque eu sabia que ia haver uma goleada. Não deu outra. Quer dizer, 3-0 já é goleado, né? Mas acabou ficando maior. 1-1 na ida, 5-0 na volta pro Flamengo e o Flamengo acabou indo, né? Foi pra final, vai enfrentar o River Plate. E aí que fica a história, né? Porque não se sabe quando que vai ser esse jogo e nem onde que vai ser esse jogo. Se é que vai ser um jogo só da final entre Flamengo e River Plate. Por quê? É o seguinte, gente. Na teoria, o Flamengo e River Plate deveria ser disputado dia 23 de novembro no Nacional de Santiago, às 5h30, no Chile. Ok. Só que, assim, você fazer jogo único num país da América Latina, tem certas possibilidades desse jogo não acontecer. Quando é ida e volta, já tem a possibilidade. Quando você faz jogo único, ainda nem se fala, né? E o que aconteceu? O Chile, que nem eu falei na semana passada, o Chile está enfrentando protestos. E, bom, não preciso nem falar que há uma grande possibilidade desse jogo ser cancelado, até porque o Chile já está cancelando alguns bons eventos aí.
já cancelou, por exemplo, o encontro que ia ter dos chefes de estados da América do Sul, ou do Mercosul, parece, e não vai ter. Já está cancelando as coisas que teria no Chile, que são grandes, estão sendo canceladas, e o que muito provavelmente vai acontecer é que a final da Libertadores também vai ser cancelada. Coisas da vida, né? E daí, com isso, qual que vai ser a solução? Fazer ida e volta. A ida vai ser no Monumental de Nunes, a ida vai ser no Monumental de Nunes, na Argentina, e a volta vai ser no Maracanã. Pelo que está se desenhando. Tem que ver, né, como é que vai ficar em relação aos protestos, se vai ser cancelada a final, se vai ser remarcada e tal. De repente aparece um Madrid da vida para oferecer o estádio, que nem foi no ano passado, aquela pataquada toda. Então vamos ver o que vai sair disso. Mas dificilmente vai ser em Santiago. Bom, Santiago ainda ia ficar no lucro, né? Porque ia receber um Flamengo e River Plate. Imagina a Lima que tá recebendo Independente Del Valle e Colón pela final da Sul-Americana. Não podia perder a possibilidade de alfinetar. Mas, com isso, né, nós vamos encerrando, então, a minha parte aqui no NetoCast Esportes. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Infelizmente não vou ter que narrar o desastre do Grêmio. Acho que o meu afiliado vai falar da Série A, então o meu áudio já tá grande. Fica contigo, afiliado. Vai, Fabiano. Ele vai falar da Série A. E até a semana que vem. Um abraço do monge. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Alô, alô Brasil, alô internet. Eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o Giro de Esportes NetoCast, simplesmente emocionando o torcedor. E no programa de hoje vamos falar um pouquinho da 28ª rodada do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. Se liga só! E no programa de hoje temos o Flamengo mais líder do que nunca, disparado na frente com 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras. O Flamengo completou 18 jogos sem perder, tem o ataque mais positivo do campeonato, onde os 3 maiores goleadores são do Flamengo. Ah, e detalhe, o Flamengo também bateu o recorde de público no campeonato. É recorde atrás de recorde, né? Será que com 10 rodadas de antecedência temos já o campeão brasileiro desse ano? Bem, vamos ver, vamos acompanhar. Mano Neto, rola a bola e vamos nessa. E amigo ouvinte, olha que engraçado. No sábado, todos os jogos, exceto um, terminaram em empate. E no domingo, todas as partidas tiveram vencedor. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada. E hoje eu vou ser bem breve. Eu vou direto ao ponto. Eu vou contar os placares e quem marcou os gols pra você, ok? Hoje eu me enrolei um pouquinho, mas o importante é estar aqui e passar informação pra você, ouvinte do NetoCast. No sábado, o Santos tropeçou e se afastou cada vez mais do líder Flamengo. Empatou com o Corinthians lá em Itaquera por 0-0. O meu Vascão da Gama, querido e amado, foi até o Ceará jogar contra o Ceará lá no Castelão. Como eu falei, meu amigo ouvinte, a partida também terminou em empate, mas dessa vez por 1-1. Rossi abriu o placar para o Vasco aos 18 minutos e Bergson salvou o Ceará de mais uma derrota aos 81 minutos. Placar final, Vasco 1, Ceará também 1. O Bahia recebeu o Internacional e esse foi o único jogo que teve vencedor no sábado.
Pelo Inter, Paulo Guerreiro marcou 2 vezes e Guilherme Parede. Pelo Bahia, Arthur aos 71 minutos e Juninho aos 86 diminuíram, mas não conseguiram salvar o Bahia de mais uma derrota. E então ficamos assim, Bahia 2, Internacional 3. O tricolor carioca Fluminense recebeu o Alviverde Chapecoense. Podem acreditar, amigo ouvinte, a partida também terminou em um empate. Um para o Fluminense e um para a Chape. Everaldo marcou para a Chapecoense e Marcos Paulo salvou o Fluminense de mais um vexame, né? Placar final, Fluminense 1, Chapecoense também 1. E o triângulo amoroso continua. Cruzeiro enfrentou o Fortaleza, onde foi o encontro de Rogério Ceni no seu atual time Fortaleza com seu ex-time Cruzeiro. Olha que confusão, parece novela de Agnaldo Silva. E eu duvido você adivinhar quem saiu melhor nessa história. Na verdade, ninguém. Os gols só saíram na etapa final da partida. Orejuela marcou aos 80 para o Cruzeiro e 3 minutos depois o Wellington Paulista empatou aos 83. O Wellington Paulista que está vivendo uma boa fase e prometeu brigar pela artilharia do campeonato. Placar final foi esse, Cruzeiro 1, Fortaleza também 1. Meu amigo ouvinte, agora nós vamos para as partidas que aconteceram no domingo. O Atlético Paranaense recebeu o Goiás e chapuletou o Alviverde Goiano. Rafael Moura chegou a abrir o placar para o Alviverde Goiano, mas Léo Pereira, Rony, Adriano e Rubem decretaram um massacre. Atlético Paranaense 4, Goiás 1. E o Grêmio do meu padrinho Yuri Brauli, do técnico Renato Gaúcho, tá tentando se recuperar daquela porrada que levou do Flamengo no meio da semana, né? E a vítima nessa ocasião foi o alvinegro glorioso carioca Botafogo. Amigo ouvinte, porque o time da Estrela Solitária não aguentou a pressão e perdeu a partida por 3-0. E apesar das belíssimas defesas de Gatito Fernandes, Maicon, Tassiano e Everton estragaram a festa. 3 para o Grêmio, 0 para o Botafogo. Já o tricolor paulista São Paulo recebeu o Atlético Mineiro. E Igor Gomes e Vitor Bueno marcaram os gols para o tricolor, que garantiu a vitória em cima do Galo. 2 para o São Paulo, 0 para o Atlético Mineiro. E o Avaí recebeu o Palmeiras. Tentou ser uma pedra no sapato do Verdão. E olha o tumulto. Davidson abriu o placar aos 54 minutos para o Palmeiras. João Paulo empatou de pênalti para o Avaí. Quando tudo se encaminhava para mais um empate, Gustavo Scarpa, nos acréscimos e também de pênalti, marcou o gol da vitória palmeirense, mantendo acesa ainda a chance de brigar pelo título. E esse foi o placar final. Avaí, lanterna do campeonato 1, Palmeiras, que ainda segue vivo, 2. Gente, e o Flamengo, hein? Líder do campeonato, líder da artilharia, líder em recorde de público. Meu Deus, o que falta pro Flamengo? Só levantar o caneco? O que você acha? Bom, mas a vitória foi por um placar magrinho e se você pensou que domingo era gol de Gabigol ou de Bruno Henrique, você se enganou. Quem marcou o gol da vitória foi De Arrascaeta. É duro ter que falar isso, mas o Flamengo definitivamente tem o melhor ataque do Brasil. Quando um não resolve, o outro tá lá e representa seu papel de artilheiro. Os 3 principais goleadores são jogadores do Flamengo. Pasme, durmam com essa. Flamengo 1, CSA 0. E então, rodada finalizada. Agora nós vamos para a classificação do nosso campeonato. O Flamengo é o líder com 67 pontos, seguido por Palmeiras com 57, Santos com 52, São Paulo com 49 e Inter e Corinthians com 45. E lá embaixo, na zona de rebaixamento, nós temos Cruzeiro com 29, CSA com 26, Chapecoense com 18 e Avaí, triste melancolicamente, com 17. Mas fique ligado, amigo ouvinte, que hoje é quarta-feira, é dia de jogo, é dia de campeonato brasileiro e muita coisa nessa tabela pode mudar. E como diz o meu padrinho Yuri Brauli, sem seu Suprabá. Pois bem, chegamos ao final de mais um quadro. Continue ouvindo o Giro de Esportes NetoCast, que ainda tem muita coisa boa pra rolar. Eu sou Fabiano Cris e desejo a você uma semana de muitas vitórias. Não só pra você, mas também pro seu time de coração. Obrigado pela companhia e gol! 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 Tá sabendo dessa parada que vai rolar no Rio de Janeiro? Que parada? Essa parada Encontro Carioca de podcast. Cara, tô sabendo dessa parada não. Melhor tu ficar ligado. E quando é que rola essa parada? 16 de novembro ao meio-dia, no Memorial Municipal Getúlio Vargas. Na cabeça do Getúlio? Essa parada, meu irmão, ali na Praça Luiz de Camões, sem número, na Glória. Tá sabendo? Pô, já é. Ainda vai ter comida. Ah, meu irmão, vou perder essa parada não. Ó, só não esquece de se inscrever no bit.ly/essa parada, porque vai lotar. Aí, eu não vou ficar de bobeira não. Vou seguir essa parada RJ no Face, no Insta e no Twitter.
Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo em outros horários. Tatiane Vidal, estou mais uma vez para falar do futebol feminino. Como eu disse na semana passada, estávamos em disputas ainda de semifinais. E segunda-feira foi a final da Libertadores Feminina, e o Corinthians consagrou-se campeão com 2 gols, marcado um pela Crivellari e outro pela Juliette, em cima da Ferroviária. Então o Corinthians é bicampeão da Libertadores Feminina. Acabou o futebol? Não, ainda vai ter, está tendo vários campeonatos estaduais. Um dos mais importantes dele, né? Tudo bem porque eu falo isso que eu moro na cidade de São Paulo, então para mim é um dos mais importantes. Vai ter semifinal paulista feminina agora dia 2, né? No sábado. E vai ter também no próximo sábado, dia 16. Eu tô péssima com datas, mas eu acho que é isso, 2 e 16. Se não for, é nos 2 sábados, e aí vocês olham no calendário, né? Não vai matar ninguém. O Corinthians joga agora com o São Paulo, no Morumbi. Vai ser o primeiro jogo da final. Vai ser na casa do São Paulo, ingressos sendo liberados em vários pontos. Já tem 2 setores esgotados, eu acho que vai dar um bom público, espero que dê. E vai passar em alguns canais esportivos, né? Vai passar no Sport TV, vai passar na Rede Vida, no YouTube, né? No YouTube da Federação Paulista. E o próximo jogo será na Arena, e se Deus quiser estaremos lá, bonitas e maravilhosas, torcendo para que o Corinthians ganhe mais uma taça. É isso aí, bom, deixo vocês com essas informações, espero que vocês tenham gostado e apreciem bastante o futebol feminino no Brasil e no mundo. Tá rolando Champions, tá? Eu vou procurar mais informações, mas tá rolando Champions feminina e eu trago melhores informações no próximo boletim. Olá, ouvinte, tudo bem? Nós da Associação Brasileira de Podcasters, ABPOD, temos um convite para você. A Pod Pesquisa 2019 já está publicada. E sua participação é essencial para sabermos mais sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil. O formulário online da Pod Pesquisa 2019 está disponível no site da ABPOD. Acesse abpod.com.br. Desta vez, vamos focar no perfil do ouvinte. Mas se você também é produtor, estamos preparando novidades para você. A Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato. A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos pelo Podcast Nacional. Olá, amigos do NetoCast Esportes, aqui é Rodrigo Bamondes e hoje vamos falar de Copa do Mundo de Rugby, NFL e NBA. Para começar, vamos falar da Copa do Mundo de Rugby. Sim, pessoal, demorou, mas chegou. As finais, a final realmente chegou e ela será feita entre a Inglaterra e a África do Sul. Sim, os Springboks vão enfrentar lá a Inglaterra às 6 da manhã, lá no estádio de Yokohama, lá no Japão. A Inglaterra acabou passando nas semifinais dos All Blacks da Nova Zelândia por 19-7, isso no sábado, e no domingo, dia 27, o país de Gales perdeu da África do Sul de 16-19. Com isso, essa final agora acontece no próximo sábado, dia 2 de novembro, às 6 da manhã. Isso mesmo, pessoal, 6 da manhã. Se você tiver afim, acorda cedinho e vai assistir essa final emocionante aí na ESPN. E agora, passando para a NFL. Na NFL, tivemos os seguintes resultados. Na quinta-feira, 24 de outubro, tivemos Washington Redskins 9-19 do Minnesota Vikings. Já no domingo, dia 27, tivemos Seattle Seahawks 27, Atlanta Falcons 20, Denver Broncos 13, Indianapolis Colts 15, Tampa Bay Buccaneers 23, Tennessee Titans 27, Arizona Cardinals 9 apenas contra 31 dos New Orleans Saints.
Cincinnati Bengals 10 e o Los Angeles Rams fez 24. Philadelphia Eagles ganhando de 31-13 do Buffalo Bills. Los Angeles Chargers apertadinho, fazendo 17 pontos contra 16 do Chicago Bears. New York Giants perdeu, mesmo fazendo 26 pontos contra 31 do Detroit Lions. New York Jets fez 15 contra 29 do Jacksonville Jaguars. Carolina Panthers 13 apenas contra 51 do San Francisco 49ers. Um atropelo. Depois tivemos Oakland Raiders 24, perderam para o Houston Texans 27. O Cleveland Browns fez 13 pontos, mas não foi o suficiente para passar o New England Patriots, que fez 27 pontos. E no último jogo do domingo, no Sunday Night, tivemos Green Bay Packers 31-24 no Kansas City Chiefs, que segue sem o seu QB principal, o Mahomes, que vai ficar fora até pelo menos a semana 10. Já fechando no Monday Night, na segunda-feira, tivemos Dolphins 14, que não foi o suficiente para passar o Pittsburgh Steelers com 27 pontos. E isso aí fechou a rodada 8. E agora nós vamos ver como está a classificação na Conferência Americana, começando com a AFC Leste. Temos New England Patriots, 8 vitórias, nenhuma derrota. Buffalo Bills, 5 vitórias e 2 derrotas. New York Jets, 1 vitória e 6 derrotas. E Miami Dolphins, profundo e sem sinal de voltar, 0 vitórias e 7 derrotas. Na AFC Norte nós temos Baltimore Ravens, 5 vitórias e 2 derrotas. Pittsburgh Steelers, 3 vitórias e 4 derrotas. Cleveland Browns, 2 vitórias e 5 derrotas. E Cincinnati Bengals também numa tristeza sem fim, 0 vitórias e 8 derrotas. Na AFC Sul, nós temos Indianapolis Colts, 5 vitórias e 2 derrotas. Houston Texans, 5 vitórias e 3 derrotas. Jacksonville Jaguars, 4 vitórias e 4 derrotas. E o Tennessee Titans, 4 vitórias e 4 derrotas. Fechando a AFC, na AFC Oeste, Kansas City Chiefs, 5 vitórias e 3 derrotas. Oakland Raiders, 3 vitórias e 4 derrotas. Los Angeles Chargers, 3 vitórias e 5 derrotas. E Denver Broncos, 2 vitórias e 6 derrotas. Passando agora a NFC. Na NFC Leste, nós temos Dallas Cowboys, 4 vitórias e 3 derrotas. Philadelphia Eagles, 4 vitórias e 4 derrotas. New York Giants, 2 vitórias e 6 derrotas. Washington Redskins, 1 vitória e 7 derrotas. Na NFC Norte, nós temos Green Bay Packers com 7 vitórias e 1 derrota. Minnesota Vikings, 6 vitórias e 2 derrotas. Detroit Lions, 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Chicago Bears, 3 vitórias e 4 derrotas. Na NFC Sul, nós temos New Orleans Saints, 7 vitórias e 1 derrota. Carolina Panthers, 4 vitórias e 3 derrotas. Tampa Bay Buccaneers, 2 vitórias e 5 derrotas. Atlanta Falcons, 1 vitória e 7 derrotas. E na NFC Oeste nós temos San Francisco 49ers, 7 vitórias, nenhuma derrota. Seattle Seahawks com 6 vitórias e 2 derrotas. Los Angeles Rams, 5 vitórias e 3 derrotas. E fechando, Arizona Cardinals, 3 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. É isso, pessoal. E agora vamos falar da NBA. Na NBA, a curiosidade fica que o Minnesota Timberwolves, isso, você ouviu certo, o Minnesota Timberwolves estava liderando aí a Conferência Oeste no início da temporada com 3 vitórias, e agora que ele foi empatado tanto por Denver Nuggets quanto San Antonio Spurs, e aí foi alcançado. Mas outra coisa que é interessante a gente ver, fazia tempo que a gente não viu o Golden State Warriors com um início tão ruim. 1 vitória e 2 derrotas, e derrotas muito relevantes para outros times aí. O time do Golden State Warriors, que ainda está sem o Klay Thompson, está sofrendo muito. O D'Angelo Russell ainda não encaixou na equipe. No último jogo ele ainda conseguiu ser expulso. Então tá bem difícil a situação aí do Golden State Warriors. Nas lesões importantes, vale lembrar que o Atlanta Hawks perdeu aí o Trae Young com uma lesão na coxa. Parece que essa lesão não é tão relevante assim. Ele vai poder voltar a jogar rapidamente em algumas semanas. É ver para crer, ou para acompanhar e ver o que está acontecendo.
de interessante, além disso, é a gente começar a ver esses novos duos e vendo que o Brooklyn Nets com o Kyrie Irving jogando muito, mesmo assim ele está com uma vitória e 2 derrotas nesse início. Ainda o Brooklyn Nets ainda precisa melhorar muito. Última surpresa da noite foi o LA Clippers, que é o time sensação. Ele perdeu do Phoenix Suns numa noite em que o Devin Booker jogou muito mesmo, e, enfim, fez o diabo lá e acabaram vencendo o Clippers, que era o time sensação. É inacreditável essa NBA. E aí, falando de NBA, vá lá conferir no seu agregador o Big Tree. O Big Tree já voltou e a gente tem muita coisa legal aí para passar para vocês. E falando de podcast aqui no NetoCast, lembre-se que a Pod Pesquisa está no ar, tem um link aí na descrição, você pode procurar na Pod Pesquisa e preencha, conheça, ajude os produtores de conteúdo a conhecer o seu perfil, ajude-nos a ter uma podosfera brasileira melhor. E com isso eu fecho por aqui. Muito obrigado e toca aí, Netão! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Saudações, agora vamos falar de MMA. Aqui em São Paulo, no último dia 26 de outubro, teve o SFT número 17, ou seja, a 17ª edição, no Clube Atlético Juventus, aqui na região da Moca, né? E foi um card, um evento destinado às mulheres por causa do Outubro Rosa. E ele foi dividido em 3 etapas: o card semi-pro, o card preliminar e o card principal. O semi-pro foi inaugurado com Tainá Freitas derrotando Sara Filippini por decisão unânime. Depois veio a Daiane Guerreira derrotando Mayara Bueno também por decisão. A Vilma Machado deu Sofia Lizazo por nocaute técnico no segundo round. E essas 3 lutas comporam esse semi-pro. Depois o preliminar foi aberto com Andréia Serafim derrotando Bia Alerquina por nocaute técnico no segundo round. Depois a Keila Braga derrotando Thalita Diniz por decisão unânime. Pamela Mara derrotando Aninha Carolina por nocaute técnico no terceiro round. Cláudia Leite derrotando Alessandra Tainara por nocaute técnico no primeiro round. E o card principal teve as lutas da Camila Marques derrotando a Ruth Ravena por decisão unânime. Maiara Cantuária derrotando Fernanda Barbosa por decisão unânime também. Gisele Moreira derrotando Daiane Firmina por decisão também. Isabela Pádua, a última luta, derrotou a Rayane e Amanda por nocaute técnico, uma intervenção médica no segundo round. Esse evento ele tem o apoio da TV Bandeirantes. E está crescendo, 17 edições, né? Vai indo até tomar se continuar, vai pegar uma posição mais sólida no calendário de eventos nacionais. Um dia antes teve o Bellator 231. E as lutas foram do card principal, o Jake Hager e Anthony Garrett. Ocorreu uma luta interrompida, foi chamado de non contest no primeiro round, a 1 minuto e 56 segundos. Deve ter havido um golpe legal. Beck Round foi finalizada com uma chave de joelho no segundo round, aos 3 minutos e 35 segundos, por Ilara Roane. Depois Ed Ruth venceu por decisão unânime Jason Jackson. E as 2 lutas que eu acompanhei, teve o Phil Davis vencendo por nocaute técnico no terceiro round, aos 3 minutos e 6 segundos, o holandês Carl Albrechtson. Uma luta boa de ver, o Phil Davis está muito bem, está bem melhor da época que esteve no UFC. E a última luta foi o Frank Mir, peso pesado, Frank Mir e Roy Nelson, onde o Frank Mir usou muita inteligência, um cara que já está velho, desgastado, não está indo bem. Mesma coisa com o Roy Nelson, mas o Frank Mir se superou, né? Usou muita inteligência para vencer por decisão unânime esse enfrentamento. E essa luta encerrou o evento. No dia seguinte, teve o Bellator 232 em Morgan Sun Arena, uma região chamada Ancestoville. E
As lutas, teriam as 4 lutas do card principal. Nickel Newell perdendo por decisão unânime para Maniluru. Depois Patrick vencendo com uma chave de joelho no primeiro round, 3:49 segundos. Isaiah Chapman. Depois o já mais conhecido Paul Daly vencendo por nocaute técnico Saad Awad. E a última luta, que valendo $1 milhão, foi vencida pelo Douglas Lima, derrotando o Rory MacDonald por decisão unânime. O Rory MacDonald foi um lutador que eu já falei aqui, que ele se converteu ao cristianismo e ele não sente mais aquela vontade de lutar, ele não se vê agredindo o oponente, tirando sangue. Ele está meio que numa fase de dúvidas, entendeu? Se ele pode continuar no esporte. Lutou, foi até o fim. Ele tem estrutura para vencer o brasileiro, mas ele ficou mais na defensiva. E o Douglas Lima, com mais inteligência, com mais técnica, conseguiu frustrar os ataques do Rory MacDonald quando esse atacava. E saiu, teve aquela festa, champanhe, caramba, 4 papel voando. Mas foi uma luta aquém do que se esperava. Por fim, o UFC, que aconteceu lá a parte do UFC aqui agora, teve um Fight Night que aconteceu no dia 26 de outubro lá em Singapura. E começou 6 horas da manhã de sábado aqui. O preliminar e o principal começou às 9 horas. Eu vi um pouco, vi as lutas do card principal, achei boas, lutas bacanas de se ver. O pessoal não estava levando muito fé nesse evento, mas eu gostei. A primeira luta do brasileiro Rafael Bebezão vencendo Jeff Hughes por decisão unânime. Loma o nome. Luke Bonemea vencendo Alexandra Abu por decisão dividida. Sergei Pavlovich vencendo Maurice Green por nocaute técnico aos 2 minutos e 11 do primeiro round. Movsar Evloev vencendo Henrique Barzola por decisão unânime. Eu vou dar essa luta que eu vi. Rafael Fizier vencendo Alex White por decisão unânime. A Hannah Marcos vencendo Ashley Yoder. Hannah Marcos, e elas fecharam o card eliminar. Depois, na sequência, veio no principal Muslim Salikov vencendo Laureano Starapoli, que é um argentino, por decisão unânime. 2 caras fortes, fisicamente falando, mas o Muslim foi mais contundente nos ataques. E embora mais novo, o Starapoli tem que trilhar mais um pouco de estradas para poder chegar no nível de Cyril Gane vencendo Don Taylor Myers por finalização aos 4 minutos e 46 segundos do terceiro round. Outra luta boa. Benei Dariush vencendo Frank Camacho por finalização aos 2 minutos e 2 segundos do primeiro round. E outra luta bacana de se ver foi Steve Ray vencendo Michael Jones por decisão majoritária. Uma outra luta muito boa de se ver. E a última luta, que foi até a mais emocionante, faz tempo que a gente... os brasileiros têm feito boas lutas emocionantes. O Borrachinha, o Thiago Marreta, no caso o Borrachinha contra o Ian Romero, o Thiago Marreta contra o John Jones, e essa última luta aqui, o Demian Maia vencendo por finalização Ben Askren, né? Venceu aos 3 minutos e 54 segundos do terceiro round, numa luta que ia até o 5º round. E o Demian Maia estava cansando, o Ben Askren também cansou e errou a estratégia. Foi deitar com o Demian Maia no solo, e o Demian Maia conseguiu impor o jiu-jitsu dele. Uma luta que ninguém acreditava que o Demian Maia venceria, pela idade e pelo gás do Demian Maia, que tem um obstáculo para ele nas lutas. E o Ben Askren estava indo bem, mas aparentemente também cansou e errou na estratégia. Foi uma luta que realmente valeu a pena assistir. E agora, no feriado dos finados, no dia 2 de novembro, vai ter o UFC 244 em Nova York. E é um evento muito bom também de se ver para quem gosta de luta. Ele vai começar às 19h15 no horário de Brasília. E vão ter alguns lutadores que costumam lutar no card principal, esse preliminar. Peso pena, Júlio Arce vai enfrentar a Haken Dawodu. Peso meio médio, Lee Mangold contra Chance Raincontrue. A peso mosca, Kathleen Chookagian versus Jennifer Maia, brasileira, né? O peso pesado, que já foi até campeão, Andrei Arlovski versus Jairzinho Rosenstrika. Peso meio médio, Brad Tavares versus Edman Shazhabazian. Peso pena, Shane Burgos versus Makwan Amirkhani. Depois uma luta bem aguardada para fechar o card preliminar, Corey Anderson versus Johnny Walker, um brasileiro que almeja enfrentar no futuro o John Jones. É um
tem vencido todas as lutas por nocaute de maneira rápida, e ele só se contundiu um tempo atrás, que numa das comemorações ele virou o ombro, caiu de mau jeito lá numa comemoração e acabou se lesionando e ficando um tempo de molho. E às 23 horas vai começar o card principal. O peso leve, Kevin Lee, outro ótimo lutador, contra Gregor Gillespie. Peso pesado, Derek Lewis versus Blagov Ivanov. Peso meio médio, Stephen Thompson versus Vincent Luke, que é brasileiro. Luta boa de se ver também. A penúltima luta, Kevin Gaston, que perdeu recentemente para o Adesanya, né? Fez uma ótima luta com ele. Vai enfrentar o Darren Till, que mudou de categoria. E o peso meio médio, que a última luta vai ser, parece que a premiação vai ver quem é o cara mais malvado. Peso meio médio, George Masvidal versus Nate Diaz. George Masvidal que derrotou o Askren com uma joelhada em 5 segundos na última vez que se enfrentaram, na única vez que se enfrentaram. E o Nate Diaz foi aquele que venceu o Conor McGregor, é um cara assim polêmico, gosta de fumar maconha, tem aquele jeito, os dois têm jeito de gangster, né? E eles vão se enfrentar valendo quase com um prêmio, um cinturão, como os lutadores mais malvados do MMA. Até a próxima. E aí galera, beleza caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!